ouvintes do Burncast. Aqui quem fala é o Guilherme Cepeda e esse episódio vai começar de uma forma diferente, com uma nota de voz realmente necessária com atualizações dos últimos casos de coronavírus, que é mais conhecido como Covid-19 aqui no Brasil. Esse episódio foi gravado no dia 14 de março. Os dados mais atualizados que temos sobre o coronavírus no Brasil foram divulgados pelo Ministério da Saúde ontem, que foi segunda-feira, no dia 16. Então, o novo balanço dos casos confirmados do novo coronavírus no Brasil são um total de 234 casos. Desses casos, 152 estão em São Paulo e ainda existem 2.064 casos suspeitos. Também trazendo alguns dados atualizados aqui, medidas que estão sendo tomadas no Brasil. Em todo o país, medidas de restrições de circulação de pessoas nas ruas e suspensão de aulas começaram a valer na segunda-feira. Lembrando que cada instituição de ensino vai aplicar de uma forma, porém o recomendado é que ocorra a suspensão das aulas. Em São Paulo em específico, em entrevista para a Globo News, João Dória, que é o governador de São Paulo, recomendou que os cinemas, teatros e casas de shows permaneçam fechados por no mínimo 30 dias. A orientação vale a partir de hoje. Lembrando que ainda não é um decreto como foi no caso de Brasília e do Rio de Janeiro, mas é bem provável que os empresários do setor sigam a recomendação do governo, a fim de conter o avanço do coronavírus em lugares fechados. E agora falando um pouco fora do Brasil, né, a situação no mundo, na América do Sul, a Argentina, o Chile, o Peru, o Paraguai e a Colômbia fecharam suas fronteiras por 15 dias. Somente cidadãos e estrangeiros residentes nesses países poderão entrar nesses territórios durante o período. Vários países da Europa também fecharam suas fronteiras. Bom, e passadas as atualizações, agora fique com o episódio do Burncast. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Burncast e hoje nós estamos aqui não por motivos muito bons, na verdade muito pelo contrário, como se já não bastasse crises o suficiente em 2020, um novo surto causado pelo coronavírus, o Covid-19, que é uma nova mutação da família de vírus, descoberta na década de 1960 e está se espalhando pelo mundo desde dezembro de 2019. Começando o surto em países asiáticos como a China, o vírus já atinge gravemente vários países, principalmente na Europa, Estados Unidos e Irã, e até mesmo no Brasil, o que acabou gerando consequências na cultura pop. Com uma contaminação relativamente fácil através de gotículas respiratórias ou contato com pessoas infectadas, o vírus se tornou um grande obstáculo para a indústria e seu público. Eu sou o Pedro Prado. E eu sou o Guilherme Cepeda. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas mais do que especiais para falar disso, que é a Laura de Freitas e a Tabata Bollen, e agora elas vão se apresentar para vocês. Pessoal, eu sou a Laura, tenho mestrado e doutorado em Biociência e Biotecnologia, eu faço pós-doutorado na USP, ainda na área de microbiologia, e eu sou cofundadora do projeto Nunca Vi um Cientista, que atua nas redes sociais para trazer a ciência de forma bem acessível para as pessoas, e ultimamente a gente acabou entrando num mercado, vamos assim dizer, de desmentir notícias falsas, e nos últimos dias, com o coronavírus, meu trabalho não para. Eu sou a Tabata, eu sou bióloga, formada pela UFSCar, eu tenho mestrado e doutorado em Ciências Morfofuncionais lá pela USP, e eu também sou divulgadora científica, só que eu faço parte do Dragões de Garagem, que é um grupo que já está aí falando sobre ciência pelas internets há uns 8 anos, mais ou menos, que a gente surgiu com o podcast em 2012, e a gente tem tirinha, tem podcast, tem canal no YouTube, que é onde vocês podem me encontrar, já que eu sou a coordenadora e apresentadora do Notícias da Garagem, que é o nosso programa semanal por lá. Muito bem. Então vamos seguindo aqui e já começando fazendo uma distinção que é bem necessária nesse momento, porque acho que o primeiro momento que a gente vê notícia, principalmente no nossos círculos populares, né, digamos assim, entre famílias, amigos, é o uso dos termos, né? Fala surto, epidemia, pandemia, só que a gente tem uma diferença bem clara, né, entre os três termos. Sim, o surto é quando é uma coisa mais localizada, então você pode ter um surto numa cidade, de alguma coisa bem localizada mesmo, que foi assim que começou o coronavírus na China, era um surto dentro de uma cidade específica. Depois disso, quando as coisas começam a se espalhar, elas viram uma epidemia, né, atingindo mais pessoas, mais cidades, e a partir do momento que você tem vários países do mundo com a mesma doença, aí uma pandemia, que é o que a gente está vivendo agora. E uma coisa que eu achei curioso, né, pesquisando, por mais que o vírus tenha sido descoberto, né, na China em dezembro, ele não é um vírus novo, né? Na verdade, sim, ele é uma nova mutação, mas ele já faz parte de uma família que já tem sido estudada aí há muitos anos, né? Há várias décadas já. Os coronavírus, eles causam frequentemente resfriado, né? Normalmente, todo resfriado que a gente tem agora, ele pode ser causado por alguns tipos de vírus, e o coronavírus é um deles. Eventualmente acontece o que a Tabata estava falando, dele passar de uma espécie para outra e se tornar um pouco mais forte, que foi o caso da SARS, lá no começo do século XX, século XXI, perdão,
em 2002, 2003. E esse agora também, ele é um pouco mais do que a SARS, vamos dizer assim. Aconteceu a mesma coisa, então ele já era conhecido, já estava no nosso meio, ele só teve uma modificação. Então, eu só acho que precisa tomar cuidado, Pedro, quando falar que ele é uma mutação de um vírus já conhecido, porque sim, ele é uma mutação de um vírus que ele estava num animal e ele precisou passar por alguma mutação para conseguir infectar um ser humano, mas ele não, certo. no caso, ele não é uma mutação, por exemplo, do vírus da SARS, entendeu? Então, assim, ele é um vírus que já existia, ele era típico de morcegos, e aí ele sofreu por uma mutação para que ele pudesse infectar seres humanos. Mas não é que ele é uma mutação de um vírus que a gente já conhecia, que já causava problema respiratório em ser humano. Isso foi bem importante mesmo de pontuar. Ele é um vírus modificado a partir de um que já existia. A gente encontra os vírus da família dele, mas em particular a gente não conhecia antes. Por isso que ninguém é imune a ele, tendo tantos casos de infecção assim de uma vez. E o coronavírus, ele é bem comum, inclusive, porque a gente tem coronavírus de cachorro, a gente tem coronavírus de gato, coronavírus de morcego já tem alguns tipos de vírus de morcego que também já são conhecidos, já tem alguns coronavírus de humanos também que a gente já conhece, então é uma família bem, digamos, estabelecida na ciência. Tá certo. Então, tipo assim, isso já mostra que se a chamada, né, se as pessoas estão muito atribuindo ao coronavírus, né, todo o resultado desse caos. O correto seria mesmo usar o nome Covid-19? Que é como ele está sendo tratado agora, do que coronavírus, né? Pelo que vocês estão falando. E se a gente for analisar, né, o histórico do Covid-19, então, usando esse nome daqui pra frente, o epicentro dele foi na China, né? Foi onde o surto começou e onde, digamos assim, acabou se propagando mais rapidamente, né? Sim, sim. Em dezembro do ano passado, foi relatado que tinha um caso de 2 pacientes no hospital com uma pneumonia grave, mas que ninguém sabia por que eles estavam com essa pneumonia. E aí começaram a investigar e mais gente foi aparecendo nos hospitais na região de Wuhan, né, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, com os mesmos sintomas. E foi quando eles conseguiram identificar o Covid-19. O pessoal na China, eles conseguiram fazer um controle muito bom, depois que eles perceberam um número crescente de forma exponencial dos casos, mas somos todos humanos, então somos todos passíveis de falhas, então tinha as pessoas que tinham medo de ir para o hospital para saber se que precisariam ser tratadas, mas não tinham medo de ir para o hospital para receberem o tratamento adequado. Você tinha as pessoas, logo que teve o surto em Wuhan, que eles estabeleceram a quarentena da cidade, né? Que tomou antitérmico para não aparecer que estava com febre, furar bloqueio e ir para a cidade que ele, na verdade, era. E aí acabou levando o vírus para outras cidades. Então, assim, a política implementada pela China foi fantástica e eles conseguiram fazer tudo muito rápido. Eles construíram 2 hospitais, um em 10, 15 dias e o outro em menos de um mês, para que eles conseguissem ter leitos o suficiente para os casos mais sérios do Covid, né? Mas, querendo ou não, somos seres humanos e temos medos. E vale lembrar que a China só conseguiu isso porque eles já tiveram outros, né, que começaram lá. Aí todo mundo tem uma teoria da conspiração que a gente pode discutir sobre isso depois, mas eles já aprenderam muito com os outros surtos, então eles sabem a importância da contenção logo no começo. O quão importante isso é para que o sistema de saúde dê conta de atender as pessoas. Depois da SARS, em 2002, eles tiveram um puta aprendizado e passaram a ter de controle radicais, tipo, realmente mandando as pessoas ficarem em casa e construindo hospitais, separando. Nesse hospital fica um tipo, esse outro hospital fica outro gente. Então, por conta da experiência que eles têm com surtos, eles tiveram essa resposta tão rápida. Passando já para um outro caso no nosso continente, né? Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, ele até chegou a aplicar essa medida também, né? Ele cancelou todos os voos para a Europa por tempo indeterminado, até assegurar, né, a situação com o Covid. E ainda mais porque os Estados Unidos sofrem com uma questão muito mais delicada,
complicada, né? Que é o sistema de saúde deles, que é basicamente extremamente limitado, não por recursos, mas por acesso. Sim, a gente estava esperando até assim que aconteça o efeito do sistema de saúde deles, porque diferente daqui, que você pode ir em qualquer posto de saúde, qualquer hospital e receber atendimento de graça, lá isso não existe, né? Então, eles não têm controle nem do número de casos que eles têm. Pessoas não se deslocam até os hospitais porque elas sabem que quando elas chegarem lá, elas vão ter que pagar. E muitas delas não têm dinheiro para isso. E pelo que a gente viu em números, o valor do teste pode chegar até R$7.000. Isso em dólar, hoje com o dólar A 5 quase R$5. Não é um valor irrisório se você for pensar, principalmente para as pessoas mais pobres. E isso se você não tiver plano de saúde. Com um plano de saúde você ainda tem que pagar, e tem que pagar acho que um mínimo de uns $100, dependendo. Então as pessoas não vão ser identificadas que elas têm o vírus, então eles não têm noção nem de onde estão os infectados. Isso gera um caos no sistema, porque aí as pessoas vão começar a aparecer só em estado grave. E aí eles não estão preparados para isso. E o que aconteceu nos Estados Unidos foi a mesma coisa que aconteceu com a Itália. Eles não sabem de onde que o vírus veio e como que ele chegou lá e que ele tá sendo transmitido tão rápido assim. Eu tenho uma conhecida que tá morando nos Estados Unidos que ela falou que por conta do custo pro teste, ela só vai pro hospital a hora que ela estiver no bico do corvo, porque ela sabe que ela vai ter que pagar uma pequena fortuna. Mas estavam saindo umas notícias de que alguém no Congresso meio que colocou o Trump contra a parede para que ele liberasse os testes para o coronavírus para ser de graça para toda a população. Então, quem sabe, assim, eles possam vir a ter uma ideia real do número de casos que esteja acontecendo, mas tem que ver se o serviço de saúde deles vai dar conta de todos os casos que estarão chegando. Não, exatamente. E existem diversas até estatísticas sobre isso, que o maior caso da falência dos cidadãos norte-americanos é por conta de contas hospitalares. Porque realmente, cara, o cara vai lá, tem um parto, não sei, às vezes parto é uma questão um pouco mais exagerada, mas não sei, quebrou a perna, sabe? E aí ele vai ficar lá um mês sem trabalhar, não recebe um seguro pelo tempo que fica fora, e ainda assim tem que pagar, sei lá, quase 5, às vezes $6.000, só por conta de todo esse tratamento médico, né? Pra tratar uma coisa que aqui a gente resolve de forma simples, né? E é uma coisa que o brasileiro não tem ciência, não tem noção do ouro que a gente tem aqui, que é o SUS, né? Que por mais que ele tenha diversos problemas de estrutura que aí não condiz com a organização do SUS e sim com as nossas questões políticas e distribuição de verba e tudo mais, é uma coisa que a gente não sabe dar valor, né? E que vai fazer total diferença para o Brasil. Nossa, com certeza. Você disse tudo de forma muito perfeita. Isso pode chegar a $250.000 o valor para uma criança. Assim, se você não tiver seguro-saúde. Então, não é algo simples. Aqui, se você não tem seguro-saúde, você vai numa maternidade que tem seu bebê, pega seu bebê, leva para casa tranquilamente, tudo bem. Lá, eles te cobram, inclusive, para você ter o contato pele a pele. Se a sua criança nasceu, você vai segurar ela por alguns minutos logo após o parto. Eles te cobram por isso. A enfermeira teve que segurar o seu bebê enquanto você... Eles te cobram por isso. Então, o brasileiro, ele não sabe valorizar o que tem de saúde e lutar para que isso melhore. É mais fácil aqui as pessoas falam assim, eu não vou no SUS porque eu tenho plano de saúde e dane-se o resto da população, eu vou particular e tudo bem. Mas não sabe valorizar o que a gente tem, porque se você de repente de hoje para amanhã perder seu emprego, perder seu plano de saúde, você ainda pode ser atendido de alguma forma digna, né? Lá isso não existe. Outro exemplo que parece bobagem, mas que é real, é se você tá no trânsito e você sofre um acidente, você tem que pegar a ambulância para ir fazer um raio-x na cabeça, por mais que você esteja bem, esse trajeto da ambulância que você pegou, você vai ter que pagar também. Então, assim, a gente tem uma sorte incrível com o sistema de saúde que nós temos com o SUS. Todo mundo tinha que dar um pouco mais de valor para isso e para todos os profissionais que atendem pelo SUS. E é engraçado, tem diversos relatos de gente que sofre, né, injúrias físicas, né, questões que precisam de atendimento médico, e às vezes o pessoal pega Uber, né, pro hospital.
pega Uber, pega táxi, o pessoal quase implora pra não pedir ambulância, porque senão, pronto, você quebrou a pessoa. Você faliu uma família ali, só de pedir uma ambulância pra atender eles. Não, isso é super comum, muito comum mesmo. Essas coisas que a gente vê em filme americano de que chega a ambulância o tempo todo e leva pro hospital o tempo todo, isso não existe, não. Pois então, e aí é o que você falou, né? Se caso, né, exista a chance de liberarem os testes de forma gratuita para a população, vai ajudar ele, só que pelo tempo que já tá rolando lá, meio que não é que vai ser uma causa perdida, mas vai ser uma luta um pouco mais árdua, né, contra o vírus, por conta do tempo sem nenhum tipo de informação a respeito da gravidade de como tá rolando por lá. Uma coisa que eu queria que vocês trouxessem uma diferenciação é que existe uma diferença, né, entre as formas de transmissão, porque existe, se não me engano, a comunitária, tinha toda essa distinção, né, que existe um determinado momento que o vírus chega numa região e ali já é um vírus diferente de, por exemplo, do que estava na China ou coisa do tipo. No começo, você consegue sempre identificar os carreadores, né? Obviamente, se o sistema de saúde daquele país estiver monitorando os casos, como foi o caso aqui nosso do Brasil, a gente conseguiu identificar o senhor de 61 anos lá que chegou da Itália como o primeiro que trouxe o vírus para o país. E aí, o vírus ele é transmitido para as pessoas ao redor desse infectado. Então, os próximos da lista foram família e amigos dele. Enquanto as pessoas não têm sintomas, elas ainda estão transmitindo, né? Então, o primeiro sintoma, sei lá, vamos supor que seja febre. Enquanto não aparece a febre, mais vírus no corpo, ela já está sentindo. Então, todo mundo com quem ela teve contato até sentir a febre vai ter a possibilidade de se infectar também. Então, chega um momento em que o número de casos passam de um limite em que você consegue identificar a origem. Então, eu não consigo mais traçar o passado, a história desse vírus até chegar num ponto em comum. Tipo, beleza, veio do senhor de 61 anos. Então, chega um momento em que a transmissão fica sustentada pela comunidade, porque foram tantas pessoas expostas ao vírus que a gente passa de uma para outra. É um vírus novo e atualmente nós temos uma tecnologia relativamente muito boa, então a gente já tem conseguido fazer o sequenciamento do material genético desse vírus. Então, desde dos primeiros casos lá na China até agora, a gente tem conseguido sequenciar esse material genético. Aqui no Brasil, inclusive, foram duas pesquisadoras que fizeram o sequenciamento do vírus do primeiro caso. E com esse sequenciamento, a gente consegue meio que traçar uma linha do tempo e de localização de onde estão esses vírus. A gente tem o vírus primordial, vou chamar assim, que ele é da China, e o vírus que apareceu na Itália, ele é um pouquinho só diferente do vírus da China. Ele acabou passando por algumas mutações, porque ele já passou por muitas pessoas, mas ele ainda não se torna um vírus completamente novo e diferente do vírus que eu chamei de primordial. Então eu sei que esse vírus é o que está circulando na China. E o mesmo acontece para o vírus que está circulando no Irã, para o vírus que está circulando na Alemanha. E aí, quando chego aqui no Brasil, eu, com a análise desse material genético do vírus que está aqui, eu consigo saber qual que é a origem dele, se ele é um vírus que veio do tipo de vírus que está circulando na Itália, ou se ele é ou se ele é do vírus que está circulando no Irã, ou se ele é do vírus que veio direto da China. Então, isso que é o mais legal de você conseguir sequenciar o material genético desses vírus. Muito bem. Enquanto os pesquisadores, né, toda essa massa que trabalha em prol da ciência no Brasil, se esforça e tudo mais, existe toda essa política de contra a ciência, de contra o ensino público, de contra as verbas, né, para os pesquisadores, o que a gente vê, principalmente em momentos como esse, eu acho que é uma triste ironia do destino, né, a gente passar por isso justamente durante um governo que se afirma contra a ciência de todas as formas possíveis, mas é até que bom, né, entre aspas, né, porque a gente vê acho que a população pode ver, e esse é um bom momento para a gente deixar claro que a importância, né, dessa classe para o país e para o mundo, né, porque você vê que a comunidade científica ainda tá em união, tá subindo os dados, informando e tudo mais, alguns países menos do que outros, né? Mas é importante que essa união aconteça, né? Pra impedir aí a progressão do vírus. Ah, sim, e inclusive foi muito bonito de ver logo que
os casos começaram a acontecer na China, que os pesquisadores chineses começaram a publicar os dados e deixar aberto para que toda a comunidade científica no mundo inteiro pudesse acompanhar o que estava acontecendo por lá. E o mesmo foi acontecendo com os outros países conforme eles foram relatando os casos. Então, assim, se tinha um americano que estava na China e chegou nos Estados Unidos, o material dele foi coletado, foi sequenciado, os pesquisadores olharam esse material, os sintomas, viram os efeitos, a evolução do caso e puderam publicar nos Estados Unidos, aberto para o mundo inteiro, o que estava acontecendo. Então, a evolução do conhecimento sobre esse vírus está sendo muito rápida, baseado no sistema que baseado na possibilidade que existe hoje por conta dessa colaboração internacional que está acontecendo. E um caso curioso, nos Estados Unidos o Trump vem, após ano, tentando reduzir a verba de ciência lá nos Estados Unidos, e o Congresso não tem deixado, todos os budgets que ele passou tentando diminuir o investimento em ciência foram ignorados, né, graças ao Congresso, mas ele propôs corte. Agora ele fez então assim, acelera logo essa produção de vacina aí, porque a gente precisa da vacina logo. Então, decide, ou você quer que a gente acelere a produção de vacina e a ciência tenha fôlego para fazer o que precisa, ou você corta investimentos em pesquisa. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para acontecer. E bom, agora eu vou puxar o áudio do Átila Yamarino, né, que é um grande nome que tem sido muito importante para essa batalha aí contra o Covid-19, que ele já vem há muito tempo participando de N programas, de N vídeos, N podcasts, inclusive ele iria participar do nosso papo hoje, só que infelizmente ele não pôde estar aqui, mas ele não deixou de fazer a sua contribuição para o papo. Então agora vocês vão ficar com o áudio dele, que ele vai falar um pouco mais sobre a situação e da posição dele sobre isso. E algumas recomendações também que são bem importantes. E aí, Guilherme, e aí, Pedro, e aí, pessoal do Burncast, e aí, pessoal do Dragões de Garagem. Prazer, Átila, biólogo, pesquisador, e tentando estar em todos os cantos ao mesmo tempo para poder falar do coronavírus para onde dá. Então, desculpa não poder estar com vocês aí falando sobre isso agora, mas é uma questão muito importante, queria muito poder falar um pouquinho sobre, e obrigado pela voz e por me deixar falar disso, que é uma situação séria que a gente precisa se atentar, né? Bom, a gente chegou no momento do coronavírus onde o Ministério da Saúde já admitiu que daqui para frente vai ser difícil de monitorar os casos, caso a caso, que eles não vão ter como testar todo mundo. Então, se você tiver com sintomas de coronavírus, provavelmente se você ligar no 136, que é o número oficial do Ministério da Saúde para você poder ser atendido, se não forem sintomas graves, sérios, que precisam de internação, vão te instruir a ficar em casa e nem fazer o teste, mesmo porque não faz muita diferença ter um resultado positivo se não tem tratamento e tudo que você vai ter que fazer é ficar em casa mesmo. O fato da gente estar adotando esse tipo de medida tão cedo na epidemia, o Ministério da Saúde anunciou isso na sexta-feira, 13 de março, ainda no comecinho dos casos, é sinal de que podem faltar testes lá para frente, estão priorizando isso e estão esperando sim uma epidemia séria daqui para frente. Como a gente só vai testar ou tende a testar mais casos de pessoas que vão ser internadas no hospital, já fica esse recado para todo mundo. Só vão aparecer casos na sua região, ou se os casos da sua região vão ser contabilizados quando eles já forem sérios demais e alguém já estiver sendo internado. Geralmente, quando uma internação acontece, como ela não é tão comum, ela vai acontecer quando você já tem 10, 12, 15 casos acontecendo na região, os casos já avançaram o suficiente para um deles manifestar sintomas sérios desse tamanho e para a pessoa ser testada e admitida. Isso quer dizer que já tem 2 semanas, 3 semanas que o vírus está circulando aí na sua região ou mais. Ou seja, quando a gente ficar sabendo de casos contabilizados porque alguém foi internado, é sinal de que o vírus já está muito bem estabelecido onde você está. Então, o ideal é você não esperar esses casos aparecerem para fazer a sua parte. Tá? Uma epidemia como qualquer outra, mas principalmente uma epidemia como é o caso do coronavírus, onde as pessoas não têm imunidade prévia ao vírus, a gente nunca foi exposto a ele, então potencialmente todo mundo pode pegar, embora o número real dificilmente chegue a ser alto, espero, e a gente vai combater justamente para que não seja tão alto. Mas como muita gente pode pegar, é uma progressão geométrica. Uma pessoa com coronavírus pode passar o vírus para 2 ou 3 outras pessoas. Isso quer dizer que um caso faz 2, faz 3,
E a cada semana, que é mais ou menos o tempo que dura o ciclo de você pegar o vírus, manifestar os sintomas, ter o vírus no muco ou na saliva e passar para outra pessoa, esse número de casos dobra ou até triplica. Então isso é uma progressão geométrica, esse número de casos cresce e cresce muito rápido, e quanto mais cedo a gente age, quanto mais a gente trabalha para que o vírus não se espalhe, mais a gente consegue impedir que essa progressão demore para acontecer. E por que é importante impedir que a progressão demore para acontecer? Porque para a maioria das pessoas o coronavírus não é uma doença séria. A letalidade dele é relativamente baixa, entre 0,5% e 3,5%, que é o que a OMS estimou. Então 0,5% a gente estima baseado na Coreia, que é o país que está monitorando melhor as pessoas. Então a gente tem um número mais próximo do real, provavelmente lá. 3,5% é o que a OMS estima para todo mundo que está fazendo o possível para diagnosticar casos, como pode ser aqui no Brasil. Mesmo assim, não é uma doença tão letal, a não ser que você esteja no grupo de risco e entre os idosos. Mas o que é importante, o que é perigoso nessa doença é a proporção de pessoas que precisam de atendimento médico e que têm que ser internadas. Chega a 20% o número de pessoas que precisa de atendimento com internação e chega a 5%, então 15% vão ser só internados e vão precisar de intubação para respirar, 5% das pessoas acabam precisando ir parar na UTI, e leitos de UTI são um bem caro, precioso, raro e super ocupado já dentro de qualquer sistema de saúde, principalmente o nosso, principalmente o SUS. Então, leitos de UTI são raros, preciosos e só devem ir para as pessoas que realmente precisam daquilo. Para a gente garantir que isso vai acontecer, o que a gente tem que fazer é atrasar ao máximo o tempo que o vírus leva para circular dentro da nossa sociedade, para dar tempo de todo mundo que tem que ser atendido. Então, ao invés da gente ter uma Black Friday de UTI, com todo mundo indo parar na UTI ao mesmo tempo, nos mesmos dias, porque ninguém se cuidou e a doença se espalhou muito rápido, e aí vai ter gente ficando de fora, sem atendimento e morrendo em casa, como aconteceu na Itália. Se a gente consegue se isolar uns dos outros, manter a distância, fechar escolas, se afastar do trabalho, parar de circular, isolar idosos, evitar contato de todo tipo, lavar muito bem as mãos, espirrar no cotovelo e todo aquele procedimento que a gente já conhece, o que a gente pode fazer é garantir que, ao invés de ser uma Black Friday, a gente vai ter uma temporada de vendas em que muita gente vai procurar o atendimento médico, mas vai conseguir ser atendido porque o número de pessoas chegando está dentro do que a nossa infraestrutura tem a capacidade de atender. Então, só para repetir, é uma epidemia séria porque ela causa um estresse muito sério dentro do sistema de saúde, dentro da sociedade. Para a grande maioria das pessoas, ela não é tão problemática, ela vai causar ali aquela falta de ar e pode deixar algumas sequelas no pulmão em casos muito graves, mas a grande preocupação nossa é garantir que todo mundo que precisar ser internado, entubado, vai receber um atendimento médico de qualidade. Então, peço encarecidamente para todo mundo que se preocupem com isso e, como eu disse antes, não conte com os casos começarem a acontecer na sua cidade, porque se a gente só vai registrar quem vai ser internado, quando a gente começa a registrar casos em uma região, é sinal de que aquela região já tem muitos outros contágios. Então, para todos os fins, leve em consideração que o vírus já pode estar na sua região e a gente não tem como saber. É isso, gente. Obrigado demais pela oportunidade. Um abração. Ótimo podcast para todo mundo. Uma pena não poder estar com vocês. Talvez o principal motivo desse tema ter entrado na pauta, além da responsabilidade social que a gente tem de conseguir levar a voz de especialistas para várias pessoas, também tem o impacto do coronavírus na indústria do entretenimento. Mais de 70 mil cinemas foram fechados na China apenas em janeiro. Lembrando que agora, essa medida vale para outros lugares do mundo. E falando na China em específico, de acordo com alguns portais de cinema, o surto por lá pode causar um prejuízo de até 2 bilhões de dólares, pois lá se encontra um dos maiores mercados para filmes blockbusters. Ainda falando na China, o fechamento das salas causou uma cisão entre os cinemas e os serviços de streaming da região por conta da legislação do país. A lei do país só permite distribuição internacional das produções após a estreia local, e contrariando isso, algumas distribuidoras decidiram fazer as estreias diretamente nos serviços de streaming. Entretanto, as redes de cinema não gostaram nem um pouco da atitude, exigindo a intervenção governamental para impedir que havia sido decidido, e prometendo boicote a futuros lançamentos. Falando agora da parte de cinema e de filmes em específico, temos a parte de adiamentos
adiamentos, e tudo isso acaba nos levando a uma onda massiva de cancelamentos de diversos estúdios na data de lançamento específica, começando com 007 No Time to Die, que estava previsto para 4 de março e foi adiado para o dia 25 de novembro. Já Um Lugar Silencioso 2, que é um dos filmes mais esperados desse ano, foi adiado por tempo indeterminado. Velozes e Furiosos 9 também entrou nessa lista e foi adiado para 2 de abril de 2021. Um filme nacional que também entrou na lista de adiamentos foi A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. O maior impacto agora de cinema acredito que seja Mulan, e a Disney chegou até a fazer algumas exibições para jornalistas, e inclusive já tinha adiado o lançamento na China, mas sabe-se lá porque eles fizeram uma pré-estreia. E de acordo com o site americano, o estúdio pretende lançar a produção ainda este ano, mas não há uma data certa para isso. E vale dizer que a bilheteria de Mulan, boa parte viria da China. Novos Mutantes também foi adiado, então esse filme aí, ele não sei nem quando ele vai sair, como ele vai sair, porque ele já foi adiado várias vezes. Trolls 2 seria lançado no dia 9 de abril, também foi adiado. E por último, a Sony anunciou o adiamento de Pedro Coelho 2, O Fugitivo, para o dia 7 de agosto. E no meio disso ainda tem possíveis adiamentos de Viúva Negra e Mulher Maravilha. E uma coisa também que é necessário pontuar é que isso não impacta só na janela de lançamentos internacionais, né? Além deles adiarem mundialmente, vai acabar atrasando aqui no Brasil. E também muitas distribuidoras nacionais que dependem do lançamento desses filmes para ter dinheiro, elas estão em discussões, em reuniões, né, quase que implorando, né, para que seja mantida a data de alguns lançamentos, pelo menos algum lançamento, porque na verdade, se não tiver lançamento de filme, vai ter muita distribuidora de filme que não vai conseguir se sustentar. Então, é um cenário bem grave e que vai levar muita empresa aí a prejuízos muito graves, a prejuízos assim bem complicados mesmo, né? Então isso vai gerar a falência de talvez de alguma distribuidora, vai gerar prejuízo para filme, vai gerar demora de filmes para chegar em diversos lugares. Então, por exemplo, tem muito filme que vai demorar demais para chegar no Brasil, que geralmente é lançado antes domesticamente. Então, por exemplo, um filme pequeno americano, norte-americano, é lançado nos Estados Unidos, depois de um mês chega aqui no Brasil, né? Um exemplo, Luta por Justiça, que levou aí uns 2-3 meses para chegar no Brasil, é uma coisa que vai ser muito pior com esse cenário. Então a gente vê aí um desafio tanto para a indústria do entretenimento, que aí realmente vai desafiar não só a estrutura dos cinemas, mas também a toda a questão de gestão financeira dos estúdios e dos distribuidores. Então é algo bem grave mesmo. E assim, uma coisa que o que eu tô trazendo aqui, o que a gente tá debatendo por mais que sejam filmes blockbusters, por que eles impactam, né? A gente sabe que a qualidade da maioria deles é uma qualidade discutível, porém, quando você gera essa concorrência grande entre esses filmes grandes, né, que vão ficar todos pro segundo semestre aqui de 2020, a gente tira totalmente o foco dos filmes pequenos. Então pensa que aqueles filmes que geralmente são filmes com orçamentos menores, que são feitos para festivais, para ganhar prêmio, para concorrer à temporada, para ir pro Oscar e tudo mais. São filmes que geralmente não têm o mesmo tipo de marketing que esses filmes AAA, né? AAA. Que chamam, que tem todo o orçamento monstruoso de merchandising e tudo mais. Então isso vai gerar uma crise sem precedentes, tanto que é a maior crise da indústria do entretenimento, porque não houve uma onda de cancelamentos, adiamentos, suspensões tão grande quanto está havendo agora, né? E é muito complicado porque, assim, se não tem gente para consumir, não tem o que fazer, né? Tem que parar, tem que suspender tudo mesmo. E aí a gente vai não só para filmes, né? A gente tem a Broadway também, que não tem nem o que falar, é uma coisa que até quem não conhece sabe a importância que a Broadway tem. A Broadway tá fechada, não vai ter nenhuma peça, não vai ter nada, não vai ter nenhum musical, nenhuma apresentação, tá deliberadamente suspenso. E faz todo sentido, né? Esses grandes eventos serem cancelados, justamente para tentar conter o máximo possível de disseminação desse vírus. E não é só a indústria do entretenimento, não, a indústria científica também. Todas as conferências científicas estão sendo canceladas. Com certeza, todos os eventos, né, de forma geral, eventos corporativos, eventos institucionais, tudo, né? Qualquer tipo de aglomeração tá sendo cancelado. E é uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui. Não é porque tá tudo parando que a gente pode, por exemplo, marcar reunião de amigos, sabe? É uma coisa que a gente tem que analisar direito.
Né? O pessoal acha que tá de férias. Cancelou o congresso da firma, vamos fazer um churrasco. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Exato, não é o conceito de você adiar tudo, né? Cancela um evento, vamos fazer uma reunião aqui em casa, todo mundo? Não, mas foi a brincadeira que fizeram com Portugal essa semana, né? Quando eles cancelaram as aulas das crianças e aí tava fazendo 26 graus Celsius, tava todo mundo na praia. Tipo, amigo, não. É complicado demais essa situação. Não, mas eu vejo até aqui no Brasil, sabe? Gente marcando rolê, indo pra balada. Eu vejo stories de gente na balada, eu fico, gente, não, por favor, não. Mas é muito engraçado, porque assim, saiu uma chamada no The Guardian, se deveriam ser suspensas surubas e coisas relacionadas a sexo por conta do coronavírus. E eu não sei se foi piada ou não, mas também no Twitter apareceu uma foto de um comunicado dizendo que orgias e bacanais na Itália estavam proibidos por causa do coronavírus. Gente, é meio óbvio que quando se trata que você tem que interagir fisicamente com uma pessoa, você está vulnerável a certas doenças, sejam elas sexualmente transmissíveis ou não. Então, assim, é evitar contato humano de verdade. E é bem tenso isso, porque, como eu tava falando, né, não afeta só filme, né? O Broadway fechou. Eventos, por exemplo, a turnê da Billie Eilish já era, né? Acabou, ela ia passar aqui pelo Brasil, ia passar também pela Europa, pela América do Norte, não vai rolar. Turnê do Pearl Jam, que ia lançar um álbum novo, ele não vai ter mais, cancelado. Turnê do BTS, não vai ter mais também, cancelaram. Adiaram, né, provavelmente. É uma coisa que vai ser remarcada depois. Mas, por exemplo, o festival South by Southwest também cancelado, Coachella cancelado, Lollapalooza Brasil adiado, e adiado para a mesma data da CCXP aqui em São Paulo, o que eu sinceramente quero ver como é que vai funcionar. 2 eventos gigantes acontecendo nos mesmos dias. E tá certo, né? E é uma coisa que eu gostaria que vocês trouxessem. Acho que a gente já até chegou a pautar um pouco mais lá atrás, mas o quanto é importante a gente deixar de estar presente em aglomerações, de evitar essas situações que podem existir a transmissão, porque assim, as pessoas estão considerando só a suspensão de trabalho e escola, né, de universidade e do meio profissional, só que, gente, a hora do lazer também importa e a gente tem que fazer sacrifícios, né, a vida. Se o mercado, se a economia mundial está fazendo esse sacrifício, é hora da gente ter que sacrificar algumas coisas também. Então a gente tem que evitar visitar os idosos caso a gente esteja com sintomas, ou até caso esteja sem sintomas, né? Não sei, o que vocês diriam aí? Então, isso que você falou de evitar as multidões, principalmente importante para quem convive com os grupos de risco, porque olhando as taxas de mortalidade, você vê que crianças até 9 anos, você não tem nenhuma morte confirmada. De 9 anos até 30 anos é baixíssimo o óbito por conta do coronavírus. Vai acabar sendo uma gripe, sim, muito séria. Só que se você está contaminado e você interage com alguém do grupo de risco, a probabilidade de você infectar essa pessoa e dessa pessoa ter uma complicação muito mais séria por ser do grupo de risco é muito alta. Então não é evitar a aglomeração porque você vai ficar doente. Não, é para que você, caso conviva com as pessoas do grupo de risco, não contamine as pessoas do grupo de risco. Então, é pensar na coletividade. Não adianta a gente que é jovem sair para esse tipo, beleza, dane-se em mim, a taxa de mortalidade é 0,2%, eu não vou passar mal, eu não vou ficar doente, foda-se e sai por aí beijando a galera na balada. Você tem vó, você tem mãe, você pode conviver com um amigo que é asmático, você pode ter um que é diabético, que tem pressão alta, que são os grupos de risco principais, e você transmitir o vírus para essa pessoa mesmo que você não tenha sintoma. E como a Tabata falou, a taxa de mortalidade nesses grupos é bem mais alta, tá beirando ali os 20%. Então é bastante gente. E a grande importância de a gente conter isso, não deixar chegar nessas pessoas, é que se todas elas ficarem doentes ao mesmo tempo, os nossos hospitais não vão aguentar. E as pessoas vão passar a morrer, a doença tá muito grave, mas porque elas não tiveram atendimento nesse que elas precisavam. Então a gente tem que garantir que o nosso sistema de saúde vai estar apto a receber quem precisa, diminuindo a circulação de pessoas, o vírus não se espalhe e não atinja as pessoas mais debilitadas. Isso que a Laura falou do sistema de saúde não dá conta, é o que está acontecendo na Itália. Eles têm uma população idosa muito alta e a taxa de contaminação também foi muito alta, então o sistema de saúde não está dando conta de todos os casos que estão chegando. Então você tem relatos de hospital tendo que escolher quem que ele vai tratar e quem que ele vai deixar de tratar.
de pessoa morrendo, sendo que ela poderia ter sido tratada se tivesse sido mais branda essa contaminação que aconteceu por lá. Então, é pensar na coletividade mesmo para que o máximo de pessoas consiga receber o tratamento que o sistema de saúde consegue dar. Justamente. E, nossa, eu já cansei de ouvir, na verdade, eu já cansei de contar as vezes que eu ouvi que, mas o Brasil já teve gripes muito mais sérias. Nossa, mas tem doenças muito terríveis por aí, muito mais terríveis do que esse tal de coronavírus. Não tem por que se preocupar. E as pessoas, eu não sei se é uma relutância de entender, eu não sei se é a dificuldade de dar o braço a torcer, entender que aquilo que ela viveu, ou não sei, se o período que ela viveu não foi um desafio tão grande, ou não sei se ele não foi tão midiático quanto esse. Eu não sei qual que é o ponto que as pessoas não conseguem compreender a gravidade desse cenário, né? Que não é uma questão necessariamente de risco fatal a todos os contaminados, mas é mais por conta do desafio que ele coloca, né, na estrutura médica dos países. Ainda mais no nosso país, que por mais que tenha, como a gente falou, e falou muito bem do SUS, por mais que seja uma ótima iniciativa, tem, né, lacunas que precisam melhorar e que vão sofrer, né, caso exploda no Brasil. Exato, é uma colocação perfeita. Acho que a gente tende a não entender as coisas até que a gente vê a realidade do problema. Então essas pessoas que falam isso só vão sentir o quão importante é conter o vírus se elas próprias estiverem passando pela dificuldade de ter atendimento. Então, a gente, quando estava falando sobre o coronavírus, antes dele, a gente, quando eu digo divulgadores científicos que já estavam falando sobre os casos antes deles chegarem no Brasil, o discurso era sempre visando não provocar pânico, porque o pânico atrapalha as pessoas. Então, você tá com uma tossezinha, tem gente que já vai querer correr pro hospital para ser testado para ver se tá com coronavírus ou não. Acabar com um mantimento no supermercado. Então, assim, o pânico nunca ajuda. No começo, o discurso de não se preocupar era para evitar esse pânico. Mas agora o discurso sim, você precisa se preocupar, mas não entre em pânico. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. E uma coisa que tá rolando por aí, e é até o momento perfeito para responder essas fake news, como estamos com duas especialistas aqui, elas vão até comentar para vocês algumas delas, são as fake news mais compartilhadas sobre o coronavírus. Em meio a uma onda de informações falsas que vem sendo disseminadas nas redes sociais, o Ministério da Saúde criou um número de WhatsApp que é o 61 99 289 4649. Esse número vai estar aqui na descrição desse podcast, então caso você receber essas informações falsas sobre o coronavírus, é só mandar para esse número a denúncia. Então, quando eles recebem essa denúncia, o material é analisado pelos técnicos do governo federal. Em todo o mundo, desde o início da divulgação dos casos da doença, foram recebidas 6.500 mensagens, das quais 90% eram relacionadas ao vírus. Dessas, 85% eram falsas. A recomendação é de que seja acessado o site do Ministério da Saúde, onde as informações estão sendo publicadas com selos de fake news ou notícia verdadeira. Inclusive, nesse meio tempo, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo chamado Coronavírus SUS, com telefones, dicas e informações de como encontrar a unidade de saúde mais próxima. As autoridades também alertam que, até esse momento, não existe um medicamento específico, vacina, infusão ou óleo que possam prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Começando com, acho que a fake news mais bizarra que eu li aqui, que é chá de abacate com hortelã previne o coronavírus, seguida por uísque e mel contra o coronavírus, que também não faz sentido nenhum. Também tem óleos para combater o coronavírus, e também falaram aí que chá imunológico combate o novo coronavírus. Essas chamadas medicinas tradicionais, não é que elas não funcionem, nunca. Tem muita coisa que ainda não foi testada, tem muita coisa que a gente sabe que funciona e tem muita coisa que a gente sabe que não funciona. E provavelmente também um dos motivos de na China ter acontecido muito caso é porque as pessoas preferiram tratar com uma medicina tradicional do que buscar um atendimento médico correto. Então, assim, por medo, por preconceito, por tradição.
Então, não que a medicina tradicional não funcione, você pode tomar o seu chá, se você gosta de tomar chá, mas não vai ser o chá que vai te curar de qualquer doença, tá? Inclusive do Covid-19. Outra informação que foi bastante divulgada de forma errônea é que álcool em gel não tem eficácia, e o vinagre sim. Nossa, isso foi um negócio que eu nunca vi cientista, a gente explicou, eu fiz um vídeo, eu tava viajando, eu tive que gravar um vídeo, tipo, no improviso, assim, pra explicar isso. Mas, gente, por favor, álcool em gel funciona muito bem. O vinagre que você tempera a salada, ele serve só pra temperar a salada. Não é pra sair passando vinagre na mão. Aí tem gente que vai falar assim, eu uso vinagre pra casa, não sei o quê. O ácido acético, que é o componente do vinagre, ele tem um efeito de matar micro-organismos, bactéria, vírus, etc. Só que pra isso ele precisa ficar tipo meia hora em contato, e eu garanto que você não vai ficar meia hora imersa no vinagre. Então, por favor, não levem isso em consideração. Então, o álcool gel funciona assim, ele é usado no mundo todo. E pergunta, por exemplo, o cara tá na rua, tá no metrô, digamos assim, não conseguiu lavar a mão com água e sabão porque tá no metrô. Se ele passar o álcool, adianta ou é só um paliativo? Adianta desde que a mão não esteja suja. Por exemplo, você tá comendo alguma coisa e ficou resíduo, muita gordura, certo. Farelo ou terra, ou sei lá. Você enfiou Entendi, sua mão. sem resíduos, né? Não sei. Mas se tiver muitos resíduos na sua mão, o álcool gel não vai ser tão eficiente. Ele é mais eficiente se sua mão não tiver nenhuma sujeira visível, assim, sabe? Mas no caso de você não poder lavar a mão porque pegou no apoio do metrô e etc, do ônibus, ele funciona assim, funciona super bem. Perfeito. É porque tem bastante disso, minha mão tá suja, então álcool em gel não vai adiantar em nada. Era o que eu ia falar do comentário da Laura sobre, você tá no transporte público, precisou se segurar, e aí você saiu e não tem como lavar a mão naquele instante. Você pode usar o álcool em gel que vai funcionar, inclusive porque se você tocar o seu rosto, que é uma coisa que a gente faz inconscientemente, e você tiver passado o álcool gel, então você não vai estar se contaminando. Mas não passem álcool gel na cara, gente, por favor. Só um detalhe, tem uma galera desesperada comprando álcool gel a rodo. O gel serve nessas circunstâncias em que você não pode lavar a mão. Se você pode lavar a mão, tá tudo bem. Você não precisa sair comprando álcool gel desesperadamente, álcool gel de limpeza. Como se fosse a cura, né? Exato. Ele é só realmente um complemento. Ele funciona super bem. Não, por exemplo, ele não funciona. Ele funciona sim. Também comentaram que o vírus é resistente em superfícies metálicas, onde pode se manter vivo por mais de 12 horas. E aí também é importante lembrar que, assim, no caso, o Covid atual, ele tem essa propensão de sobreviver 4 dias numa superfície, mas que isso também vai depender aí da umidade e da temperatura do ambiente. Exato. Assim, ele pode sobreviver mais ou menos tempo do que isso. Por garantia, se você tá em casa, chegou da rua, pôs a mão na maçaneta, passa um álcool gel na maçaneta. Será que isso até levanta uma discussão aí da higiene na Europa, que muita gente, não sei se isso é passível de veracidade ou não, mas que existe essa discussão de que as pessoas no continente europeu não têm, né, essas noções, não é uma coisa muito cultural deles, essas questões de tomar, 2 banhos no dia, às vezes, não sei. Então, essa questão do banho dos europeus, ela é muito criticada por nós brasileiros que vivemos num país tropical, que é muito mais quente, que tem uma abundância grande de água doce. Quando você vai para um continente como a Europa, que não tem uma bacia hidrográfica tão grande, que a qualidade da água é um pouco diferente, que eles inclusive falam que a água deles lá é uma água dura e que tem temperaturas mais baixas, a frequência de banhos vai ser menor e não tem problema eles tomarem um banho a cada 2 dias, a cada 3 dias. Até porque tanto a falta de banho quanto o excesso de banho fazem mal para a pele das pessoas. E agora puxando para a última fake news que estão compartilhando aí, falando que o coronavírus já tem cura. A própria biologia dos vírus, e quando eu falo dos vírus, é de todos os vírus mesmo, eles terem uma alta taxa de mutação, o que faz com que seja muito difícil você conseguir desenvolver um medicamento para combater o vírus em si. É muito difícil que isso aconteça. A gente tem vacinas para doenças que são causadas por vírus, mas aí são vírus atenuados em que o seu sistema imunológico ele aprende a lidar com aquele vírus, então a sua célula não vai ser infectada pelo vírus quando você entrar em contato com ele. É algo que a gente já vê, por exemplo, no caso da dengue. A gente tem no Brasil
4 tipos diferentes de dengue, e se você acaba sendo infectado por um deles, você se torna resistente a esse tipo de dengue, o que não impede que você não seja infectado pelos outros 3 tipos que existem. Então, uma cura para o Covid-19 vai ser difícil de existir. O que a gente pode conseguir, e que já estão tendo estudos a respeito, é a produção de uma vacina para que os organismos que sejam vacinados tenham uma forma de aprender como é a biologia daquele vírus e se tornem imunes àquele vírus. Mas uma cura pro Covid muito dificilmente vai surgir. O que a gente tem que fazer é tratar os sintomas, porque os sintomas eles são preocupantes, sim. E o Covid ele é uma doença, uma doença que acaba tornando o organismo da pessoa que está contaminada suscetível a outras doenças que vão se aproveitar da situação. Então, muita gente, por isso que também os grupos de risco são preocupantes, porque eles já têm uma saúde debilitada, eles vão ser contaminados com um vírus que faz com que essa saúde se torne ainda pior e mais suscetível ainda a outras doenças mais sérias. Perfeito. A maioria das pessoas que pegam esse tipo de vírus, seja o Covid, seja, por exemplo, o influenza, que causa a gripe anual, sazonal, morrem especificamente pelo vírus. Elas morrem de coisas secundárias que acontecem por causa do vírus. Seja uma infecção por bactéria, seja uma complicação do quadro que elas já tinham antes de pegar o vírus. Então, são vírus que abrem as portas para coisas piores, pessoas mais debilitadas. Realmente, a gente acaba fazendo um tratamento no sentido de evitar que isso aconteça, manejar sintomas, mas para curar o vírus é muito difícil, realmente, a não ser que a gente consiga desenvolver uma vacina que as pessoas infectem, aí sim a gente vai ter algo mais concreto. Eu era um desses que quando o caso estava isolado lá na China, né, eu observava e falava, beleza, olha lá a margem de risco, né, são só pessoal terceira idade, complicações, né, com doenças respiratórias e tudo mais, mas beleza, né? Foi passando, foi se propagando por aí, e eu tenho, por mais que eu seja jovem, eu tenho, né, asma, eu tenho bronquite crônica, eu tenho todo o PEC, né, que muita gente aqui no Brasil tem também, mas eu comecei a pensar, né, além de eu já ter, por mais que eu seja jovem, não esteja teoricamente no grupo de extremo risco, digamos assim. Eu tenho parente meu, bisavô meu, que respira com auxílio de tanque de oxigênio, cara. Ele respira sem, claro, mas ele precisa desses tanques de oxigênio. E aí eu penso, e se eu pego um negócio desse? Por mais que eu não corra esse risco, né, fatal do vírus e tudo mais. E se eu pego um negócio desse? Aí eu passo para, sei lá, para outro parente meu, esse parente meu passa para outra pessoa. E, sabe, a gente tem que pensar não só em nós, né, no caso, como a gente pontou aqui em todo esse papo, mas é um pensamento de comunidade, né? Não é uma hora para a gente pensar na nossa saúde, né? Simplesmente no nosso eu singular como indivíduo na sociedade. É um momento de pensar em sociedade e compreender a importância de tratar isso como sociedade, né? A gente vive num mundo muito individualista, né? Eu acho que a gente tem que aprender as epidemias e pandemias que a gente vem enfrentando a olhar mais para o outro e a pensar de forma um pouco mais coletiva, né? Sim, a gente vai acabar sucumbindo a vários vírus que podem surgir por aí. Quanto mais coletivamente a gente pensar, como você está pensando, tipo, e se eu pegar e passar para o meu avô que é debilitado, ou meu mesmo que sou asmático, com bronquite, etc. A gente tem que sempre pensar no mal que a gente pode fazer ao outro, de restringir o seu contato social para evitar um Uber de vírus por aí. Faça isso que você vai estar salvando a vida de muita gente. E, bom, por mais que a gente esteja assim, caminhando aqui pro final do papo, é aquele hora o famoso momento do Telecurso 2000, né? Será que você aprendeu mesmo? Então, vamos recapitular aqui, né? Vamos lembrar as medidas de prevenção, o mínimo que a gente pode fazer para evitar isso, e até o máximo que a gente já discutiu aqui, né? Que são
as quarentenas, as suspensões, adiamentos, enfim. Bom, então é importante lembrar de sempre lavar a mão com água e sabão. Lembra aquela musiquinha que tocava no Castelo Rá-Tim-Bum, de uma mão lava a outra? Fantástica aquela música. Baixa no seu Spotify, no seu agregador de música favorito, coloca pra tocar no YouTube, lava a mão cantando aquela música que tá sucesso. Não tem como lavar a mão com água e sabão? Álcool gel, gente, por favor, pra poder ficar limpinho. E a questão mais importante, que acho que as pessoas estão ensandecidas, e ensandecida realmente é a palavra, porque se vocês entrarem no nosso Facebook, vocês vão ver que as pessoas estão ensandecidas, é a questão do uso de máscara. As máscaras, elas devem ser restritas a quem está doente apresentando sintoma. Não é para todo mundo sair de máscara na rua como se fosse apocalipse, precisasse ficar ali protegido, porque ela não vai te proteger. A máscara usada errada, sem todos os equipamentos de proteção, porque para usar uma máscara para se proteger, você precisa usar também uma roupa, ou, por exemplo, um jaleco, você tem que estar com óculos de proteção, você tem que estar com touca de cabelo, porque assim você vai garantir que as coisas não vão ficar no seu corpo, não vão entrar por algum buraco, vamos assim dizer. A máscara ela só serve para realmente impedir a transmissão do vírus através de espirro e tosse de quem está doente. Não serve, não tem efeito que é evitar o contágio andando em público com ela. Ela vai minimizar o contágio só de quem está cuidando de alguém doente em casa, por exemplo. Caso contrário, deixa a máscara para quem realmente precisa usar, já está faltando para profissional de saúde, já está faltando para doente. Não seja essa pessoa, não seja esse individualista e egoísta que pensa só em você mesmo. Deixa a máscara para quem precisa usar. E se você precisar que isso seja desenhado, eu já desenhei, tá lá no nosso Instagram. Então, era o que eu ia falar. Lá no Instagram do Nunca Vi um Cientista tem uma sequência de postagem ótima, explicando quem precisa usar máscara, para que usa máscara, quem que tem que usar a máscara, como é que usa a máscara, que tá excelente, recomendo demais aquela sequência de postagens que as meninas fizeram. O Ministério da Saúde já falou, já tem postagem também recomendando que a máscara é só para quem está doente, é só para profissional da saúde, é só para quem vai curar pessoas que tenham problemas respiratórios, para ajudar a minimizar a contaminação. Fora esses casos, não tem necessidade alguma de você usar máscara. Lembrando também que se você for espirrar ou tossir e você não tá de máscara porque você não tá doente, mas você espirrou porque entrou um pólen que fez você espirrar, espirra no cotovelo, tá? Tem gente falando pra espirrar no ombro, não. No ombro não tem nem como. Espirra no cotovelo, tosse no cotovelo. E depois passa o álcool gel. Uma coisa que eu faço às vezes é espirrar dentro da blusa até. Porque aí não fica ali dentro de mim, tá dentro de mim mesmo e tá tudo certo. Ou então, se você preferir ter um lencinho descartável, pode espirrar, pode tossir no lencinho descartável, mas aí joga esse lencinho fora. Acho que é isso. O resumão é isso. E não faça estoque de comida nem de papel higiênico, por favor. Exatamente. Sobre o papel higiênico. Gente, tudo bem. Um dos possíveis sintomas que apareceu raramente nas pessoas que estavam contaminadas foi diarreia. Eu entendo que você precisa de papel higiênico quando você está com diarreia, mas não tem necessidade de fazer estoque de papel higiênico. Aparentemente, essa história veio de uma fake news, de que a matéria-prima do papel higiênico vinha da China e ia faltar a matéria-prima porque a China tinha fechado. Não é verdade. E também teve gente falando que o pessoal ia precisar de papel higiênico para fazer aquelas toalhinhas umedecidas para passar o álcool gel. Gente, no Brasil nós temos uma coisa chamada pano de chão, tá? Ou pano de prato. Elas são mais úteis que o papel higiênico. Então, parem de acabar com o papel higiênico nos supermercados. Bom, então é isso. Como a gente destrinchou nessa conversa, né, nesse papo sobre o Covid-19, a gente já consegue perceber de cara que não é algo tão simples assim quanto muita gente vem falando por aí, né? Falando que é uma coisa leve, perto de outros episódios da sociedade, perto de outras doenças e tudo mais. Só que a gente sabe que não é bem assim. E uma coisa que nós estamos suplicando é que você atenda também a essas recomendações de evitar aglomerações, evitar sair, evitar fazer contatos desnecessários, por assim dizer. Isso na medida do lazer, né? Só que também, se a gente for analisar questões estudantis ou até profissionais, muitas empresas já estão fazendo home office. Então, se existe a possibilidade de você fazer home office,
faça home office, veja a possibilidade com o seu gerente, com o seu gestor, coisa do tipo. E, bom, caso você seja estudante, é bem provável que a sua faculdade esteja suspendendo as aulas. Se você é de São Paulo em específico, o governador João Dória, né, apareceu para fazer alguma coisa e ele deu o anúncio oficial anunciando a suspensão das aulas em todas as faculdades públicas e estaduais. Isso provavelmente, eu não cheguei a assistir o pronunciamento, mas provavelmente isso deve se estender também para as escolas, né? E também o Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, suspendeu todos os eventos públicos, né, que estavam ali no controle público, seja de organização, realização, patrocínio e tudo mais, porque essas aglomerações foram de fato proibidas, suspensas, porque é uma forma de evitar a proliferação aí do vírus. Então é importante que vocês atendam isso e não saiam por aí, não façam reuniões. É uma hora da gente pensar em coletivo. E a gente gostaria de agradecer imensamente a participação da Laura e da Tabata aqui nesse episódio especial do Burncast sobre o coronavírus. Bom, eu que agradeço o convite de falar sobre isso, para que as pessoas recebam as informações corretas e não acreditem em qualquer coisa que elas veem por aí, fake news. E convidar também quem tá ouvindo, que segue aqui o Burncast, para seguir a gente no Nunca Vi um Cientista. Então, a gente tá em todas as redes, só procurar por Nunca Vi um Cientista, e você encontra a gente, e se você tiver qualquer dúvida, nosso inbox tá aberto para responder na medida do possível. Bom, eu também agradeço o convite, agradecer também o Gui Lui, que foi quem indicou tanto eu quanto a Laura para participar aqui do episódio, um fofo. Acompanhe o Gui também, que ele também é divulgador científico, também tem feito umas postagens muito legais sobre o assunto, e tem repostado bastante coisa de pessoas que estão falando sobre o assunto. Foi muito bom participar, é muito bom falar sobre esse assunto e tentar acalmar um pouco as pessoas para que elas não entrem no pânico, mas entendam a importância do assunto. Sigam a gente do Dragões de Garagem, também estamos em todas as redes sociais que vocês quiserem. A gente não tem produzido tanta coisa específica sobre coronavírus, porque tem muita gente tão capacitada quanto e fazendo um trabalho incrível, então a gente está sempre repostando tudo que for sobre o assunto, que a gente vê e que a gente sabe que é de qualidade, mas a gente tem um episódio muito bom sobre o coronavírus logo no comecinho, antes dele chegar no Brasil, que a gente fala bastante sobre a biologia de vírus no geral, sobre a biologia dos coronavírus, com o Átila, inclusive, o episódio ficou muito bom. Eu fiz também um vídeo no YouTube, logo que teve os primeiros casos na China. Então é isso, gente. Sigam a gente na sua rede social favorita. Chegamos ao fim de mais um episódio do Burncast. Esse foi um episódio especial sobre o coronavírus e um pouco diferente do que estamos acostumados a ouvir aqui. Foi um episódio muito importante pra gente, porque apesar de ter um cunho jornalístico, ele também não foi um episódio muito satisfatório de gravar, é um pouco diferente das pautas mais good vibes, assim, que a gente costuma trazer aqui, mas ele foi mega importante para alertar as pessoas sobre o vírus e também mostrar o que é fake news, o que não é, o que você precisa saber sobre o vírus, entre outros fatos. Fica aquele lembrete para vocês seguirem o Burncast nas redes sociais e também na sua plataforma de streaming de áudio favorita para receber notificação sempre que sair um episódio novo e ficar por dentro das novidades do Burncast. Eu vi uma frase no Twitter e gostaria de compartilhar com vocês. Aos seus avós lhes foi pedido para irem à guerra. A vocês estão pedindo apenas que fiquem no sofá. É mais ou menos um resumo de tudo que a gente falou aqui. Pedindo então, gente, isolamento social não é pra ir pra bar, não é pra ir pra praia, não é férias, é uma coisa séria. Então é isso. Deixamos vocês com uma mensagem do Dr. Drauzio Varela e até a próxima. Estamos aí nessa confusão toda a respeito do coronavírus. E vocês, ali no trabalho diário, vão enfrentar esse problema nas próximas semanas e meses, talvez. Importante lembrar o seguinte: coronavírus é um vírus que, na imensa maioria dos casos, 80%, 90%, provavelmente mais ainda, provoca um quadro muito leve, um resfriado comum. As pessoas chegam se queixando de ter um pouquinho de febre, nariz escorrendo, tosse e acabou. Essas pessoas têm que ser orientadas a fazer o quê? A ficar em casa. Fica em casa, cama, canja de galinha, como sempre foram tratados os resfriados na época dos nossos avós. Quais são aqueles que vocês têm que orientar para procurar o hospital? São aqueles que apresentam dificuldade respiratória. Falta de ar, fôlego curto, dificuldade para subir uma escada, esses têm que ser encaminhados para o hospital. Mas só esses.
Qual é o risco de os outros que estão com um resfriadinho e acham que é o coronavírus e correr para o pronto-socorro? Ele vai ficar na sala de espera ali com gente tossindo, espirrando. Tem que ser afastado dali, vai para sua casa, fica quieto. Essa é a orientação. Agora, surgiu falta de ar, aí sim é a hora de procurar o hospital. Olha, você recebe na farmácia um cliente fala, eu acho que eu estou com coronavírus, tive febre, estou com tosse. Não vai dar mão, não estamos numa época boa para ficar apertando a mão de todo mundo. Não é? Você tem que ouvir, orientar, dar toda a orientação possível. Terminou de atender, lava a mão. É muito importante que vocês lavem a mão o tempo todo. Quer dizer, não precisa ser a cada 5 minutos. Mas tendo contato com os outros, lava a mão. Tendo contato com as superfícies que os outros tocaram, uma pessoa doente tocou, lava a mão. É a melhor forma de prevenir. Cuidado com essas pessoas, têm que ser orientadas. Não ficar comprando máscara, ficar comprando álcool. Aliás, na internet corre uma besteirada aí dizendo que o álcool não esteriliza o vírus. O álcool a 70%, pelo menos, esteriliza o vírus das superfícies todas em que ele for aplicado. Isso tem um mundo de estudos mostrando com clareza. Então não adianta, tem que orientar, dizer, não precisa ficar comprando álcool, vai acabar, né? E máscaras. Quem é que tem que usar máscara? Primeiro, quem está doente. Você está resfriado, o certo é usar máscara o tempo todo. Você vai sair na rua, vai estar no meio das pessoas, usa máscara. Ou quem está cuidando de um doente. O seu irmão, a sua irmã, o seu filho, o seu neto pegou o coronavírus, aí sim, você em casa, quando for cuidar dele, coloca a máscara. É uma questão de bom senso. Isso não é uma epidemia mortal, de jeito nenhum. Olha os dados. Na China, não morreu uma criança com menos de 10 anos. E abaixo dos 40 anos, morreram 2 pessoas para cada 1.000 infectados. E a gente não sabe esses 2 que morreram, que problemas tinham de imunidade, que problemas pulmonares tinham também. Acima dos 80 anos, morreram cerca de 15%. Mas acima dos 80 anos, qualquer infecção fica grave, né? Vamos com calma. A ordem neste momento é calma.